A parte mais temível da doença de diabetes é suas complicações. Por quê? Propriamente dita diabetes, você não percebe muito, a não ser a fraqueza que você pode perceber. Por que da fraqueza? Porque glicose não entra adequadamente para dentro da célula, então não produz energia, consequentemente, você sente a fraqueza, a moleza. Fora disso, diabetes não tem grandes sintomas, mas grande problema que existe na doença de diabetes é sua complicação. E as complicações são mais variadas possíveis, não é? Desde a cegueira e também pé diabético, que tem gangrena por causa de neuropatia periférica, e também problemas cerebrais do coração e também dos rins. Enfim, diabetes é uma doença sistêmica. Por que chama-se uma doença sistêmica? Tem suas complicações, suas implicações no corpo inteiro. Exatamente porque glicose está dentro do sangue. Quando não consegue controlar bem a glicemia, normalmente o nível de glicose no sangue é mais elevado. Então, o que acontece? Quanto maior concentração for a glicose no sangue, então sangue se torna mais doce, isto é, tem mais glicose do que dentro das células. Então, no sangue existem que tipo de células? Células vermelhas do sangue, glóbulos brancos do sangue e também todas as células endoteliais do vaso. O que é células endoteliais? Aquelas células que têm contato direto com o sangue do vaso, chama-se células endoteliais. Por causa disto, então, quem tem diabetes normalmente apresenta uma imunidade mais baixa. Por quê? Os glóbulos brancos são afetados por causa da hiperglicemia. Então, dentro da célula, em qualquer célula, o valor normal de glicose deve girar em torno de 70 a 110 miligramas por 100 ml de sangue. Agora, no sangue, se você tiver, por exemplo, 200 miligramas de glicose em 100 ml de sangue, o que vai acontecer? Tal de osmose. A água vai se locomover do lugar menos concentrado para mais concentrado, para poder igualar a concentração. Já que fora da célula tem mais glicose, então a água que está dentro da célula vai locomover para fora da célula e assim igualar a concentração de glicose. Consequentemente, o que vai acontecer? As células vão experimentar desidratação. Desidratação é uma situação muito deletéria para a preservação das células. Por quê? Tem que ter uma quantidade certa de água no interior da célula para que toda a célula possa fazer suas reações químicas, sua função normal. Então, quem são mais afetadas no caso de hiperglicemia? Os glóbulos brancos, que são responsáveis pelo sistema de defesa, e também os vasos endoteliais, principalmente os vasos capilares, aqueles vasos mais finos que existem ao redor de todo o nosso corpo. Aí que está, então, a complicação.
a manifestação da doença, em termos de complicação, é baixa imunidade. E em termos de vasos, então, os vasos são destruídos, os capilares são destruídos, não conseguindo transportar oxigênio, principalmente, e também nutriente. Por isso que as complicações aparecem em todo o organismo, mas aqueles que são mais sérios são aqueles que acometem os nervos. Por quê? Porque os nervos precisam de oxigênio. São células que são mais sensíveis para a falta de oxigênio. Naturalmente, a musculatura do coração também é muito sensível pela deficiência de oxigênio. Então, você percebe que as complicações de diabetes é bem simples. Se corrigir a glicemia, se realmente restaurar os vasos danificados, então toda a complicação de diabetes desaparece. Isto é, a cura de complicação de diabetes tem verdadeiramente a sua cura. Não é para amedrontar, mas só para ilustrar, porque amedrontar é o seguinte: olha, isso não tem cura, portanto se cuide. Nesse aspecto é dar medo, mas eu não estou dizendo nesses termos, eu estou dizendo a hiperglicemia tem como curar, eu estou dizendo que as complicações de diabetes, tanto a baixa imunidade como a destruição dos capilares, têm completa cura, a regeneração. Portanto, eu não estou comunicando medo para você, mas é só para ilustrar o que acontece quando realmente aparece a desidratação nos capilares, os problemas. Nessa imagem, eu estou mostrando a retina. Por exemplo, como é a retina? Retina é um lugar onde realmente consegue detectar a imagem que você enxerga. Então, aqui tem vários capilares na retina para alimentar todas as células da retina. Mas uma vez que capilares da retina começam a ser destruídos por causa de hiperglicemia, então começa a extravasar o líquido para fora do capilar e, consequentemente, você começa a experimentar uma visão mais turva. Muitas vezes, esse tipo de complicação é tratada através de laser. O que é isto? Com o raio laser, está fechando aquele extravasamento do capilar. Está coagulando o vaso. Então, normalmente, o que vai ter como reação? Vai ter novos vasos. Porque é interessante, nosso organismo é tão sábio. Aliás, não é nosso organismo que é tão sábio, mas o amor de Deus é tão sábio e consegue formar novos vasos. Quando forma-se novos vasos para alimentar a retina, se realmente tivesse uma glicemia normal, esses novos vasos realmente substituiria completamente aqueles vasos destruídos. Mas como você ainda não conhece e a hiperglicemia continua, então esse vaso novamente então vai extravasar e com a alteração da visão e o médico fazendo o fundo de olho, então diz assim, olha, você precisa fazer terapia, tratamento para esse extravasamento. Normalmente é de
tratamento com laser. E repetidas vezes, quando você faz o tratamento com laser, coagulando os capilares, então cada vez mais a sua visão vai piorar. Então, esses capilares ficam assim verdadeiramente. Os vasos sendo destruídos, as suas células sendo destruídas, então formam-se esses abaulamentos por causa do enfraquecimento da parede do capilar. E com o tratamento de laser, então vai coagulando cada vez mais, diminuindo a quantidade de vasoirrigação, então realmente você vai ter cada vez mais uma visão diminuída. E também pode ter catarata, opacificar a córnea. Por quê? Por falta de irrigação. Então, você pode observar que a complicação de diabetes é muito simples. É questão dos vasos. Uma das complicações mais temidas de diabetes é insuficiência renal crônica, não é? Por quê? Dentro dos rins existem vários e vários glomérulos. Eu quero mostrar o que é glomérulo nessa imagem. Aqui está o rim cortado longitudinalmente. Veja só, quando nós enxergamos de longe, a olho nu, então nós enxergamos desta forma o rim. Mas essa parte, quando olha mais de perto, microscopicamente, então você pode enxergar essa parte como sendo cheios dessas bolinhas. Essas bolinhas chamam-se glomérulos ou néfrons. O que existe então por dentro do glomérulo? É um vaso especial para poder filtrar todo o sangue, porque como produto final do metabolismo de vários alimentos, então o sangue fica cheio de toxinas. E essas toxinas devem ser eliminadas através dos rins. Então, como conseguir eliminar essas toxinas? Pode ser moléculas grandes, pequenas. Então, essas moléculas devem ser filtradas, isto é, tem que sair para fora do vaso e, no fim, formar a urina. Por causa disto, dentro do glomérulo, dentro do néfron, existem esses vasos especializados para poder filtrar, tirar as toxinas do dentro do sangue. E exatamente esses vasos também são feitos de células endotélios e são acometidos pela hiperglicemia, pela diabetes. Por isso que é muito frequente acontecer a complicação de diabetes nos rins. Mais uma vez, você está percebendo que essa complicação é dos vasos, a destruição dos vasos. Percebe? Então, toda complicação de diabetes é questão de destruição dos vasos. Pode acontecer isso nos rins, no coração, no cérebro, nos pés, em qualquer lugar. Então, quando você, porventura, é fumante, então a complicação é acelerada. E quando você realmente se estressa muito, liberando sempre adrenalina, cortisona, então o vaso capilar fica tão enfraquecido, isso acelera grandemente a complicação. Então, para você ter a esperança de, será que esses vasos destruídos têm alguma forma de ser recuperados, restaurados? Se você souber disto, certamente então você
tem toda a esperança de experimentar a verdadeira cura das complicações de diabetes. Na medicina convencional, normalmente a complicação de diabetes é considerada incurável. Mas, para mim, isso é curável. Sabe por quê? Porque é questão de regeneração dos vasos. Existem vários trabalhos científicos que mostram claramente que todos aqueles vasos destruídos têm como regenerar. Se eu provar que o vaso regenera, então você pode ficar com tranquilidade. Então, agora vou provar para você como regenera os vasos destruídos. Tem vários trabalhos, mas eu vou mostrar um trabalho bem interessante. Aqui está, nessa imagem, esse trabalho bem sucinto. Esse trabalho eu achei no ano 2008. E esse trabalho foi apresentado numa revista americana de fisiologia sobre endocrinologia e metabolismo. É uma coisa bem interessante. Aqui diz o seguinte: os vasos que sofreram, microvasos, né? Porque os capilares que sofreram alteração, consequentemente a sua perfusão, quer dizer, a passagem de sangue através desses capilares, isso é tão simples de ser solucionado. Sabe como soluciona esse problema seu? E as pessoas, os cientistas pesquisando, descobriu que quando então produzir pouco mais a insulina, esse vaso destruído pode ser reparado com uma facilidade tremenda. Sabe como que aumenta a produção de insulina? Quando precisar produzir energia, então, produção de insulina aumenta. Por isso que a atividade física prazerosa realmente um elemento fundamental para que haja uma regeneração dos vasos. Não fazer aquela atividade física resmungando, amaldiçoando você mesmo, mas se você tiver essa atividade física agora com todo o gosto, servindo seu semelhante, você mesmo experimentando os resultados de um exercício físico. Quase todo dia eu faço caminhadas. Toda vez que eu tiver o tempo, então eu faço caminhadas bastante vigorosas. Por quê? Quando você faz caminhada sem cansar muito, então seu organismo experimenta uma revigoração, uma nova disposição. Sabe por quê? Porque todo o metabolismo do seu organismo alterou por causa de liberação de bons hormônios, boas substâncias. Isso que faz tirar todo o cansaço, isso que contribui para você ter uma nova disposição de fazer outras atividades. Então, pensa um pouco, quando você realmente necessita de energia para desfrutar todo esse bem-estar, o coração precisa bombear o sangue, não é? Quando o coração precisa bombear o sangue, outra condição é que os vasos devem estar em boas condições. Consequentemente, quem que pode fazer isso? Já que você está com vasos bastante comprometidos, o seu Criador que concedeu esse espírito para você, essa vontade para você ter realmente prazer para caminhar, para fazer atividade, fazer uma boa ação. Então você concordou com Ele, por isso que agora você está fazendo com todo o prazer. Então,
Criador há de liberar todas as substâncias para poder restaurar o vaso. Quando nós aceitamos essa bondade do Criador, tudo aquilo que é um mistério, tudo aquilo que aparentemente é impossível ao olhar dos cientistas, isso acontece no nosso viver. E mais uma coisa, dentro dos nossos genes, entre aqueles 24 mil genes, existe um gene que se chama VEGF. Nessa imagem, eu vou mostrar esse gene. Naturalmente, essa figura não é questão de diabetes, mas é só para mostrar que a formação de novos vasos é coisa mais simples, mais fácil e é rapidíssima. Por exemplo, quando o gene VEGF é estimulado, então esse gene exatamente faz esse trabalho. O que é esse VEGF, essa sigla? Você pode acompanhar comigo nessa explicação. VEGF é exatamente Vascular Endothelial Growth Factor, quer dizer, é um fator de crescimento de vasos endoteliais. Quer dizer, formação de novas células que produz, que resulta em vasos. Isso é questão de genes. Já que você está agora querendo fazer a vontade do seu Deus, porque você quer viver, quer desfrutar realmente esse privilégio de viver, então Ele é que manda o sinal para ativar esse gene VEGF. Uma vez que ativado, o resultado é formação de novos vasos. Quando os novos vasos, então, formados nos rins, na retina, no cérebro, no coração, na pele, nos nervos periféricos, enfim, se isso acontecer, toda aquela complicação que existe por causa da hiperglicemia, essa complicação desaparece completamente. Há muito tempo, quando eu comecei a fazer esse tipo de medicina, a medicina genômica, naturalmente naquela época não se chamava a medicina genômica, porque não tinha ainda o estudo de genoma humano. Isso aconteceu no ano 1991. Olha, já faz quase 20 anos. Quando eu estava no Instituto Weimar, no norte da Califórnia, então naquela época eu era voluntário naquele instituto, numa clínica chamada New Start Clinic, onde Dr. Sang Lee estava trabalhando. Então fui convidado para participar nessa convivência. Tive o privilégio de participar por mais de 1 ano e 3 meses. Lá veio, no programa New Start, um paciente que estava fazendo a hemodiálise. Por quê? Por causa da complicação renal. Os rins dele pararam de funcionar, porque a destruição dos glomérulos foram tão intensos que realmente menos de 10% de glomérulos dos seus rins estavam funcionando, por isso que ele praticamente não urinava. Já há mais de 4 anos ele estava fazendo hemodiálise, filtrar as toxinas através do rim artificial. Então, ele veio nesse instituto para participar desse programa de 3 semanas. Eu que levava esse paciente para fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Na primeira semana, ele foi 3 vezes nesse centro de hemodiálise. Mas, cada dia ele estava tendo um novo conhecimento,
uma nova compreensão, estava surgindo uma nova vontade, então ele estava praticando, aplicando todo o conhecimento adquirido, agora com muita alegria. A esposa dele veio junto, realmente essa esposa ajudou grandemente, porque toda vez que o marido não tinha tanta força, imagina, além de diabetes dele não ser controlado e ter que fazer hemodiálise, embora o rim artificial filtra o sangue para eliminar as toxinas, mas não é aquele rim que o Criador criou. Portanto, tira muita parte, muitos nutrientes bons também quando filtra as toxinas. Consequentemente, quando depois da sessão de hemodiálise, a pessoa normalmente fica mais enfraquecida, consequentemente fica mais irritada. Mas essa senhora tão bondosamente entendia seu marido. Uma dica que eu vou dar, normalmente quem tem diabetes, quando desenvolve diabetes, a personalidade muda. Sabe por quê? A célula, principalmente os neurônios, recebem menos quantidade de glicose para produzir energia. Imagina, os neurônios são tão sensíveis pela produção de energia para fazer sua função. Qual é a função dos neurônios? Memorizar, raciocinar, sentir, entender. Tem tantas funções mais nobres do ser humano, os neurônios. Quando realmente diminui, então, a entrada de glicose, consequentemente, a produção de energia é muito pouca, então, neurônios se tornam muito irritadiços. Você já teve essa circunstância? Quando você está com muita fome, sua paciência diminui. Não diminui? Você realmente não está querendo mexer porque está com muita fome e alguém pede: ô fulano, você poderia fazer essa tarefa para mim? Você fica alegre? Não, o neurônio fica completamente irritado. Por quê? Falta de energia. Então, quem tem diabetes, realmente, por não produzir a energia adequadamente, experimenta essa irritação com uma facilidade tremenda. Então, a família de diabético precisa compreender. Não é porque o marido ou esposa, quem tem diabetes, que agora realmente não está querendo fazer, ou não é por acaso que a pessoa está irritada, mas por causa de falta de glicose. Então, queridos familiares do diabético, entenda que marido está ou esposa está nessa situação. Vocês que são normais, vocês que têm essa energia porque glicose entra, queima, produz energia, então vocês que precisam ser compassivos com o diabético. Tudo bem? Bom, então, toda vez que tiver essas alterações, você realmente precisa experimentar que o seu Criador já providenciou para reparar o VEGF. Então, aquele senhor, quando voltava cansado, irritado, a esposa simplesmente, sem falar nada, abraçava. Ô meu benzinho, tá difícil? Vem, descansa. Acariciava, fazia massagem nas pernas. Então o marido descansava. Aí ele realmente nessa condição de irritação,
ele começou a ver tanta bondade da esposa, então ele não estourava aquela raiva, aquele sentimento. E à medida que os dias passando, ele fazendo uma alimentação adequada, ele fazendo atividade física, conseguindo enxergar toda a beleza da natureza, conseguindo entender a verdade e também experimentando não somente a bondade da esposa, mas de vários voluntários. Então, realmente, ele começou a experimentar verdadeiro privilégio de viver. E assim passou uma semana, e quando entrou na segunda semana, na primeira hemodiálise, o médico falou para mim, olha, este homem, diferente da semana passada, os valores mostram que está bem. Quem sabe essa semana nós vamos fazer somente 2 sessões de hemodiálise? Ah, é? Dá para fazer só isto? Tudo bem. Então foi feito só 2 sessões de hemodiálise na segunda semana e ele estava melhor. Quando chegou na terceira semana, ele continuou fazendo 2 sessões de hemodiálise, mas no meio da semana ele saiu do banheiro gritando. Realmente um grito muito esquisito, porque ele diz assim, oh, eu mijei. Todo mundo ficou rindo, espantado. Mas é que esse homem está dizendo que mijou? Para ele isso era uma alegria tremenda, porque há 4 anos que ele não sabia o que é urinar. Por quê? Não precisava urinar. Os rins estavam quase parados, porque os glomérulos morreram quase todos. Então, introduziu o rim artificial para filtrar as toxinas. Então, o restante dos rins que estavam funcionando, restante dos glomérulos, também não sentiu necessidade de trabalhar, portanto, não se formava mais a urina. Mas agora, ele estava vivendo totalmente diferente do estilo de vida que ele estava tendo, através da compreensão. Porque agora a verdade realmente tocou as suas células cerebrais, e assim ele começa a experimentar uma mudança. Então, é natural que neste momento o Criador tem que fazer sua obra, não é mesmo? Porque a pessoa está exercendo o livre-arbítrio para que o Criador faça o seu trabalho no seu organismo. Então, a regeneração do rim, dos glomérulos, é algo tão simples para o Criador. Se não regenerar os glomérulos, como que vai formar a urina? É impossível. Embora muitos nefrologistas, quando realmente a pessoa tem complicação de insuficiência renal crônica por diabetes, taxa de não ter mais solução. Ou é hemodiálise, ou é transplante dos rins, só isto. Mas é para o nosso Criador, para esse grande médico, regeneração dos glomérulos, as células dos néfron, seja endotélio, seja outras células que envolvem todo aquele capilar, isso é a coisa mais simples. Então veja só, no nosso Criador tem regeneração. E depois que terminou 3 semanas de programa New Start, ele voltou para a casa, ele voltou para a Coreia. E daí, sabe o que nós recebemos da notícia? 2 meses depois, ele não precisou mais de hemodiálise. Por quê? Os rins regeneraram completamente.
mais de 80% de função renal, então, foi restabelecida. Que maravilha, não é? Exatamente isso que nosso Criador faz. Se você, por acaso, tiver alguma complicação por causa de diabetes, não se desespere. Isso não é o fim. Para ser humano pode ser o fim, porque ser humano é muito limitado. Mas para o Criador, que Ele é o seu médico a partir de agora, então Ele sabe fazer exatamente porque Ele que fez seu organismo, suas células, seus rins, os seus vasos. Então, Ele tem todos os meios para regenerar completamente todo tipo de células que compõem seu organismo. Agora, depende de você. Você que quer experimentar verdadeiramente a cura, então, o seu pedido do seu médico é o seguinte: está escrito em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Eu realmente gostaria de ler essa passagem. No Êxodo, capítulo 15, verso 26, diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Na primeira instância, esse dizer parece que é algo condicional, não é? Se ouvires, se fizeres, se deres ouvido, se guardares. Gramática português, gramaticalmente, isso é condicional. Mas quando descobri que isso não é condicional, eu fiquei feliz demais. Sabe como eu consegui descobrir que o que ele diz não é condicional? Imagina, se for condicional, o que tem que ser feito? Você tem que cumprir uma condição para poder merecer uma recompensa. Não é isso que é condicional? Nós estamos acostumados neste mundo a esse tipo de prática. Tudo é condicional. Se você trabalhar durante um mês, então você tem salário. Se você estudar bem, então você tem boas notas. Neste mundo, tudo é condicional. Mas o nosso Criador, jamais ele necessita de uma condição que você faça alguma coisa para ele poder dar outra coisa como resultado. Você não precisa fazer nada para você poder sair da complicação de diabetes. É algo estranho, não é? Pois é, eu quero mudar seu raciocínio. A parte final desse verso, ele diz assim: pois eu sou o Senhor que te sara. Por que será que ele diz isso se é condicional? Ele não precisa mencionar que ele é que vai te curar. Mas você pode estar pensando, não, ele cura desde que você faça alguma coisa. Será que está dizendo isto? Quando eu comecei a conhecer meu Criador, já que ele me deu a vida, antes de ele me dar a vida, eu não existia. Eu era nada. Mas ele deu a vida para mim, porque isso é o privilégio e o prazer dele, a felicidade dele. Dar o amor, dando a vida, mantendo a vida, mesmo que eu fico longe dele,
não guardo nada de seus mandamentos, suas regras, suas orientações, mas ele mantém a vida. Por quê? Ele me ama. Então, quando ele fala assim, se ouveres atento, se fizeres como condicional, ele está me oferecendo o seguinte: olha, eu te criei, eu dei tudo para você viver. Só que você não me conheceu, você não quis conhecer. Portanto, você vivia de acordo, não da minha vontade. Se não for da vontade do Criador, nós vivemos vontade de quem? De acordo à vontade do destruidor. Isso é a razão pela qual você está experimentando a doença. Por desconhecer o Criador, então, nós vivemos segundo a vontade do destruidor. Consequentemente, o resultado é doença e morte. Mas nesse meio, certamente o nosso Criador, ele se apresenta para poder mostrar que ele é verdadeiramente o Criador. Ele se revela para você conhecer quem é o verdadeiro Criador. Por isso que aqui, embora gramaticalmente está expressa como condicional, mas isso é por causa do livre-arbítrio. Você que escolheu o caminho da morte e agora está com a doença, cheio de complicações, mas Deus está dando mais uma oportunidade para você poder conhecê-lo e escolher o seu caminho, lembrando que Ele é o Senhor que cura você. Não é tão maravilhoso esse Criador, esse Deus? Se Deus é assim, não é bom realmente ter um Deus assim, que não precisa de nenhuma condição, mas Ele mostra o que Ele faz. Quando nós realmente experimentamos essa bondade, então qual será a nossa reação? A nossa reação é algo tão natural. Já que é tão bom, então vamos dizer, que bom! Para aquilo que é bom demais, então aparece algo espontaneamente que é confiar nesse ser. Quando você confia, fazer aquilo que a pessoa fala é coisa natural, não é mesmo? Algo automático. Se você realmente experimenta esse grande privilégio, por exemplo, quando você está com a sede, privilégio é tomar água, não é? Porque quando você toma água, qual é a sensação? Poxa, que coisa boa! O bem-estar. Então você fica alegre? Imagina, nessas complicações todas por causa da destruição dos vasos, você vendo que o Criador ativa aquele gene VEGF para formar os novos vasos, para reparar toda a parte complicada, destruída. Diante dessa bondade, você não reagiria para comer arroz integral? Para ter alimentação de origem vegetal, que é muito melhor, contendo todos os tipos de nutrientes? Você não faria atividade física com todo o prazer, porque agora você está participando junto com seu Criador para que Ele possa fazer toda a regeneração? Você está sendo verdadeiramente o colaborador, um bom mordomo para que seu Criador continue preservando a sua vida? Tudo isso não é pela obrigação, mas pela alegria, pelo agradecimento. E esse tipo de vida que realmente Deus quer que nós experimentemos, desfrutemos.
através desse viver, qualquer complicação de diabetes tem cura. Então, lembre bem disto. Você precisa conhecer cada dia mais seu Criador, seu grande médico que está esperando por você, dando todas as providências. Antes de você pedir, Ele já dá. Lembra o que Cristo falou? O vosso Pai do céu sabe o que você precisa. Antes de você pedir. Espero que você tenha esse grande Pai, esse Criador, como seu médico particular, que você possa ir a qualquer momento da sua necessidade, realmente clamar para Ele, porque Ele é tão bondoso, em qualquer momento, certamente Ele ouve e responde e você vai experimentar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e alegria de cumprir tudo aquilo que Ele fala e assim nós teremos um relacionamento tão íntimo com Ele, sem nenhum medo. Que você seja um grande vencedor, meu amigo.